Olá, boa tarde, tudo bem contigo? Coisa boa a gente estar aqui de novo, reunidos aqui para falar sobre uma coisa tão boa que é a matemática. E hoje nós vamos passar aí por toda uma parte de números decimais, vamos ver bem certinho como é que é todo esse contexto de números decimais. Vamos também dar uma passadinha em mais algumas questões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está naquele material. Então, esse encontro nosso de hoje é exatamente em cima daquele material, conforme nós combinamos lá naqueles encontros presenciais que nós tivemos com vocês. Tá certo? Qualquer dúvida que tenham, qualquer observação, qualquer colocação a mais que queiram agregar aqui na nossa conversa. Hoje a gente está aqui, inclusive, recebendo novos equipamentos. Eu estou com um retorno aqui. Se você me fazer uma pergunta, eu vou ouvir diretamente você falando comigo. Então, tá tudo bacana hoje aqui para a gente ter uma noite muito mais bacana ainda, tá bom? Vamos começar então? Nós vamos começar aqui, falando a respeito do ábaco. Eu até coloquei ali algumas questões sobre ábaco no material, apenas para reforçar a visão de qual é o conceito de números decimais que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá certo? Então, olha aqui, a respeito do ábaco, o que acontece aqui? Tem professores que já lá no segundo ano, já começam a falar de ábaco para os alunos. Então, o que é importante verificar no ábaco? Que nós temos ali a unidade, a dezena, a centena e o UM. O que quer dizer o M mesmo? Quer dizer unidade de milhar. Então, naquele primeiro ábaco ali, se nós formos escrever os números para cada um destes ábacos, eu vou montar aqui, já prevenindo os três tipos, olha bem, os três tipos que a prova do SAERS cobra a questão de ábaco, que sempre tem uma questão de ábaco na prova, né? Só que a montagem do número eles escrevem de três maneiras. E as três maneiras você vai montar com o tongo agora aqui, Vamos montar aqui. Então, no primeiro espaço do teu ábaco lá, você percebe que no campo das unidades, lá no pino das unidades, não tem ninguém. Então, lá nas unidades, nós temos o zero. Então, zero nas unidades. Se você contar no das dezenas, põe o dedão lá e conta, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 bolinhas ali na casa das dezenas. Então, lá na casa das dezenas, nós temos 5, olha assim, Então, 5 em dezenas. Se nós formos para a casa das centenas, 1, 2, 3, 4. Nós teríamos, então, o 4 na casa das centenas ali, E na unidade do milhar, nós temos uma. Então, aqui nós teríamos uma na unidade do milhar, olha assim. Então, uma das maneiras deles escreverem as alternativas na prova do SAERS pode ser essa aqui, 1450. Certo? Essa é uma das três maneiras. Qual é a outra maneira? A outra maneira eles podem escrever assim nas alternativas, Uma unidade de milhar seria 1 vezes 1000 aqui, 1 vezes 1000, unidade de milhar. Mas, fala pro tongo aí, o que eu escreveria agora aqui, O que eu escreveria? Nós temos 4 centenas, então poderia ser assim, 4 vezes 100, 4 vezes 100. Depois nós temos 5 dezenas, 5 dezenas. Então, mais 5 vezes 10, 5 vezes 10. Tá, tongo, mas e agora? Esses 0 unidades seria mais 0 vezes 1 aqui, Então, esta seria a outra maneira deles colocarem as alternativas na questão de ábaco na prova do quinto ano, tá bom? E qual é a outra maneira, aqui a terceira maneira? É realizar as multiplicações. Então, nós teríamos 1 vezes 1000, que é 1000, mais 4 vezes 100, que é 400, mais 5 vezes 10, que é 50, e mais 0 vezes 1, que dá 0. Essa parte aqui, mais 0, eles não escrevem nas alternativas.
Então aqui você está verificando comigo aqui, ó, as 3 respostas que poderiam aparecer em termos de prova do SAERS ou do SAEB, no caso, ano que vem. Tá certo? Então, as 3 formas. Este aqui, então, seria o nosso primeiro ábaco. O segundo ábaco, enquanto o Tongo apaga aqui, você pega ali tua canetinha, por favor, com carinho, tá certo? E já preenche para o Tongo o segundo, o terceiro e o quarto ábacos, olha assim. Que daí nós vamos transcrever aqui as 3 respostas que faltam e já temos cumprido essa primeira parte aqui do trabalho, tá bom? Então eu vou apagando aqui, enquanto isso você vai trabalhando ali. E se você é menino, se você é mulher e está teu noivo aí na tua casa, tu chama ele, senta aqui do meu lado e veja como é que eu sei fazer aqui, ó. E já olhe na correção como eu vou acertar tudo, beleza? Tá, joia? Vamos lá. Faz o segundo ábaco para nós. Segundo ábaco. Já tenho certeza que tu já fez aí, né? Já está tudo tranquilo. Vamos fazer então aqui com o Tongo ali, ó. No campo das unidades, nós temos 1. Então é 1 nas unidades. Depois nós temos 1, 2, 3, 4 dezenas. Então no campo das dezenas temos 4 ali, ó. 4. Nas centenas temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 centenas. Então aqui nas centenas, 5 centenas. E na unidade do milhar, conte lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então na unidade de milhar, repetiu aqui os 5, olha assim. Então a primeira resposta seria 5.541. Eles poderão escrever dessa maneira, tá certo? Qual é a segunda resposta? A segunda resposta é a leitura, ó. 5 na unidade do milhar, 5 na unidade do milhar, seria 5 vezes 1.000. 5 vezes 1.000. 1.000 unidade do milhar, mais 5 nas centenas. 5 centenas. Então nós teríamos aqui mais 5 vezes 100. 5 vezes 100. Mais 4 dezenas. 4 vezes 10 e mais uma unidade é 1 vezes 1, olha assim. Então, você pode olhar nas provas aí anteriores e nas questões, inclusive que a gente põe no material, que às vezes as alternativas aparecem desta maneira, da segunda maneira como está ali, ó. Eles distribuem de acordo com a casa no qual cada algarismo está, tá certo? E a última maneira seria realizando essas multiplicações aqui. Então seria 5 vezes 1.000, que vai dar 5.000, mais 5 vezes 100, que vai dar 500, mais 4 vezes 10, que daria 40, mais 1 vezes 1, que dá 1. Então aqui nós teríamos aí a nossa terceira maneira de escrever a mesma representação que nós tínhamos em cima e aquela do início. Os 3 valores representam a mesma coisa. Próximo ábaco, quem acertou pode bater palma aí para si mesmo. Feito? Pode bater palma aí que está tudo certo. Próximo ábaco, terceiro ábaco. Enquanto o Tongo apaga aqui, você faz ali, tá bom? Feito? Tá muito frio aí na tua região? Friozinho danado, né? Hoje foi até iluminado quando a gente viu o sol na frente, na parte da manhã aqui em Cruz Alta. Mas a alegria não durou muito tempo, mas que bom, né? Que bom que o sol tá aí. Ele veio avisar que ele ainda existe, né? É isso aí. Terceiro ábaco ali, ó. Conta lá com carinho. 1, 2, 3, 4 nas unidades. Então nós temos 4 nas unidades, olha assim. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 nas
dezenas. Então nós temos ali 5 nas dezenas. Lá nós temos daí nas centenas, temos 1. Então 1 na centena. E na unidade do milhar, lá no início não tem ninguém. Então como lá não tem ninguém e é o início da coisa ali, ó, lá na nossa esquerda, unidade de milhar, não há necessidade de escrever, tá certo? Não há necessidade de escrever. Então aqui nós teríamos simplesmente 154. Qual é a outra maneira? Uma centena seria 1 vezes 100, mais 5 dezenas, ó, 5 10. 5 10. Então são 5 vezes 10 aqui assim, mais 4U, 4 unidades. Então é 4 vezes 1. Esta seria a outra maneira de representarmos aquela situação. Tá bom? E para encerrar, esse terceiro aqui, 1 vezes 100, vai dar 100. 5 vezes 10 dará 50, mais 4 vezes 1, que já deu 4 aqui. Então 100 mais 50 daria 150, mais o 4 dá aquele 154 da origem da representação daquele ábaco ali. Tá bom? Vamos para o quarto e último. Enquanto o tongo apaga, você faz ali. Feito? Então, o quarto ábaco, como é que está aí? Já registrou lá? Cuidado ali, né, que na unidade ali não tem nada. Ó, olha bem pro tongo agora, que eu quero fazer para ti aquela velha observação. Naquele anterior, não tinha nada na unidade do milhar. O que eu falei para você? Que não era necessário representar e eles também não representam na prova. Agora aqui também não tem nada na unidade. Não tem nada na unidade. Me diz uma coisa, aqui também não é necessário representar ou é necessário? É interessante, inclusive, fazer essa pergunta para os alunos. O que vocês acham? Ali não tem ninguém, precisa ou não precisa escrever? Olhe bem, ó. Se eu tenho 0,5 dessa maneira, se eu tirar aquele 0, o 5 continua valendo 5. Então, este 0 na esquerda, ele pode ser retirado sem problema. Agora, se eu tenho aquele mesmo 0 para o lado direito, na casa das unidades ali no caso, certo? Se eu retirar este 0 aqui, aquele 5, ele altera completamente o seu valor. Então, quando nós temos da direita, lá na direita ninguém, ali eu tenho que representar. Joia? Então ali, ó, nós temos ali 0 unidades, já contou? 1, 2, 3, 4 dezenas, 4 dezenas, daí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 centenas, 5 centenas e 1 unidade de milhar. Então isso aqui lendo vai dar 1540. Então, só para reforçar, se eu não colocasse esse 0, nós teríamos 154, e aí a coisa não vai funcionar, tá bom? Então, esse 0 aqui nós temos que colocar aqui no caso. E agora nós temos, então, 1 vezes 1000, mais 5 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 0 vezes 1. 0 vezes 1. Essa seria outra representação. E a última representação, 1 vezes 1000 daria 1000, mais 5 vezes 100 daria 500, mais 4 vezes 10 daria 40. Agora 0 vezes 1 não há necessidade, porque nas alternativas não vai aparecer essa situação aqui agora, tá bom? Porque aqui eu já tenho, ó, 1000 mais 500 vai dar 1500, 1500 mais esse 40 vai dar o meu 1540 que eu tinha lá no início. Tá certo? Tranquilo? Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer observação a mais, ó, entra ali
conversa, está o Rui aqui disponível, e a gente tem aqui uma estrutura aí para dar toda a atenção que você merece, e no caso, se precisar, a gente está por aqui. Tá joia? Muito bem. Eu coloquei logo abaixo ali, na questão número 18, eu coloquei ali algumas notas em dinheiro, só para reforçar para ti a seguinte situação, ó. A seguinte situação. Se você pegar o primeiro desenho lá, você vai perceber o seguinte, ó, que aqui eu tenho quatro moedas de R$1, certo? Então essas moedas aqui, na verdade, elas representam a nossa unidade, a unidade. Depois eu coloquei 1, 2, 3, 4 notas de 10, 4 notas de 10. Então, aquelas 4 notas de 10, as 4 notas de 10 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, cada uma de R$10, o que elas estão representando aqui para nós? Estão representando aqui a nossa dezena, Nós teríamos ali 4 dezenas. E nós temos daí mais uma nota aqui que é de R$100, aqui ela representa a nossa centena ali assim. Tá bom? Então, como é que eu representaria, no caso, isso aqui? Da mesma forma como nós fizemos no ábaco. No ábaco. Nós vamos representar de que maneira? Uma nota de 100, nós teríamos aqui 1 vezes 100 ali, ó. 1 vezes 100. 4 notas de 10, nós teríamos 4 dezenas. 4 vezes 10. Mais 4 moedas de R$1, nós teríamos 4 vezes a unidade, que daria 4 vezes 1. Tá certo? Outra maneira, 1 vezes 100 dá 100, mais 4 vezes 10 vai dar 40, mais 4 vezes 1, que daria 4. E a outra resposta possível, 100 mais 40 dá 140, mais o 4 vai dar 144, aqui assim. Estas, então, seriam as 3 possibilidades no caso de termos as notas ali. Tá bom? Daí tem a questão 19. O Tongo vai parar 30 segundos com carinho para você representar para nós a questão número 19. Destas 3 maneiras também como estamos aqui. Então, aqui uma outra visão sobre a unidade, a dezena e a centena. É uma outra visão agora, com visão falando em termos de dinheiro ali. Certo? 30 segundos. Você pode, inclusive, riscar em cima, né? Colocar nas moedas unidade ali, dezena, centena. Desenhar direitinho, peça para o teu aluno, inclusive, quando for fazer esse tipo de questão com ele, para ele riscar, para ele conseguir, de fato, relacionar daí aquilo que a gente fala tanto em unidades, em centena, com a vida real, né? E aí ele fica mais feliz ainda olhando aquelas 2 notas de R$100 ali, né? A gente já se anima mais, se for assim na abertura da aula da manhã ou início da tarde, a gente já começa bem, olhando todas essas notas aí na frente, tá certo? Muito bem. 2 moedas de R$1. Nós temos, então, aquelas 2 moedas de R$1 ali, ó, R$1 e R$1, elas representam a nossa unidade. A nossa unidade. Temos 3 notas de R$10. 1, 2, 3. 3 notas de R$10. Nós temos, então, aqui a casa das dezenas. 2 notas de R$100. 100 ali, opa, mais 100 aqui. Então, a casa das centenas. Centenas ali. Certo? Primeira representação. 2, pode digitar que o Tongo escuta aqui. 2 vezes 100. Isto. Mais, ó, 3 notas de 10. 3 vezes 10. Mais 2 notas de 1. 2 vezes 1, olha assim, 2 moedas, tá certo? Outra representação, 2 vezes 100 deu 200, mais
3 vezes 10, que dá 30, mais 2 vezes 1, que dá 2. Que dá 2. E ainda teríamos 200 mais 30, que dá 230, mais aquele 2, 232. Então, a última representação aqui, nós teríamos aqui R$232, no caso ali. Joia? Tudo certinho até aqui, tudo em ordem. Seguindo, vamos virar a página do material ali. Nós temos ali mais uma situação de notas. Tá bom? O Tongo vai esperar também 15 segundos dessa vez. Começando a contar. 1, 2, 3, vai lá. 15 segundos. Deu lá? Então, dá uma olhadinha aqui pro quadro agora aqui, ó. Eu sei que você acertou, que tá tudo certinho ali, tá tudo em ordem, mas vamos deixar só aqui o registro, que conforme a gente combinou, nós iríamos trabalhar aqui hoje tudo aquilo que a gente não trabalhou naqueles encontros nossos. Então, daí fica tudo registradinho ali, tudo tranquilo. A última, então, nós temos o quê, ó? De novo, nós temos ali 4 moedas de R$1. Então, 1, 2, 3, 4, que representam a unidade. Depois temos 2 de R$10, 2 notas de R$10. Aqui a nossa dezena. Depois temos uma nota de R$100. Aqui a nossa centena, ali assim. Então, aqui é uma maneira prática de mostrar para a criança, lá para o nosso aluno, que o dezena, centena, unidade e assim por diante, unidade milhar, existe dentro do campo financeiro ali, tá? Então aqui nós vamos ter 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 1, 2, 3, 4, vezes 1, olha assim. E 1 vezes 100 já deu 100, mais 2 vezes 10, que deu 20, mais 4 vezes 1, temos 4 ali. E para fechar, 100 mais 20, 120, mais 4 deu 124. Então agora você dá uma olhadinha para as 3 questões que tinha ali sobre dinheiro, e para cada uma daquelas que você acertou, estrelinha dando risada, né? Ali, ó. Estrelinha dando risada. E quem acertou a segunda põe com 2 risadinhas, e quem acertou a terceira põe 3 risadinhas ali de fáceis. Tranquilo? Jóia. Vamos seguir adiante ali. Opa, que questão mais linda essa que vem agora. Essa questão número 20, ela é uma questão muito famosa em prova. Não só no SAEB e no SAERS, mas em concurso público, concurso para professor de matemática, eu já vi essa questão aí nas secretarias. Esses concursos em geral, prova do IFE, prova de exército, eles cobrando esse raciocínio aí de como é que eu monto um valor maior e um valor menor usando alguns números dentro dos famosos 10 números que compõem todo o nosso sistema decimal. Tá certo? Então dá uma olhadinha na questão 20 com carinho, e aí tu já pega ali a tua caneta e ó, marca ali qual é a resposta da letra A, já marca ali qual é a resposta da letra B, e o Tongo já confirma contigo ali o teu acerto. Tá certo? Então vamos apagar aqui. Olha os números que eles deram. 3, 6 e 5. E 5. Daí eles dizem o seguinte, ó. Considerando os algarismos apresentados a seguir, responda. Qual o maior número que podemos formar com esses algarismos? Então nós temos que pegar esses 3 aqui, ó, pegar esses 3 que nós temos disponíveis e montar ali um número com 3 algarismos,
de modo que esse número seja o maior possível com esses 3. Então, nós temos que montar aqui um número com 3 algarismos que seja o maior possível de montar com esses 3. Me diz uma coisa, qual seria o raciocínio que você iria usar para responder essa questão? Qual seria o raciocínio? Responde pro Tongo aí. Quem estiver acompanhando, manda só uma frase ali rapidinho, ou manda só um áudiozinho dizer, Tongo, começa fazendo assim, ó. Vamos ver. Como é que eu monto o maior? E o 6, na minha opinião. E põe ele aonde? Eu coloco ele na unidade, no lugar da dezena, da centena. Da centena, tá da vendo? centena. Uhum. Podemos encerrar a aula aqui, que eu sei que vocês já sabem tudo que a gente tem para falar. Gente, para que eu monte um número de 3 algarismos, que seja o maior possível usando aqueles número de 3 algarismos será aquele que tem o maior número colocado na casa das centenas. O maior número tem que colocar na casa das centenas, o maior algarismo. Depois na unidade, na dezena, eu coloco o segundo maior. E nas unidades, o menor de todos, né? Então, para ser o maior, eu tenho que colocar o 6 lá na centena, porque daí eu tenho esse 6 aqui valendo 600. Se eu começar com o 5, eu estou falando em 500, que não vai ser o maior. E pior ainda se eu começar com o 3 na centena, eu estou falando em 300, certo? Então, a esperteza aí já falou tudo. Obrigado aí, guria, pela participação. Qual é o nome dela? Ela chegou a falar o nome ali? Apareceu o nome, senão eu ia registrar aqui. É tá Bárbara. certo? O maior tem que estar na centena, o segundo maior, que é o 5, tem que estar na dezena, e na unidade, o menor de todos eles, ali assim. O 3 aqui, então nós teríamos o 653 sendo o maior número possível ali, ó. Só que agora eles também pedem o menor. Então o menor, com 3 algarismos aqui, ó, pegando esses 3, agora é só você dizer pro Tongo, como é que eu escrevo o menor? Claro, o menor vai ser exatamente o contrário desse raciocínio, não é? O menor, eu coloco na centena o menor dos 3, daí eu vou colocar na dezena quem? O menor dos outros 2 que sobrou, e aqui na casa das unidades eu coloco o último que é o 6, olha assim. Então o maior seria 653 e o menor nós teríamos aqui 356. Tongo, por que o menor é isso aqui? Coloca o 3 lá. Porque se eu colocar 5 ali, vai dar 500. Se eu colocar o 6 ali, vai dar 600. E aqui, se eu colocar o 6 ali, vai dar, por exemplo, 360, que é maior do que 350. Então, eu coloco o menor lá, o segundo menor e aquele que restou ali. Então, estas seriam as nossas 2 respostas. E essa questão é muito cobrada. Certo? Maior, começo com o maior e vou, menor, começo com o menor e assim por diante. Tá certo? E agora vamos então falar ali na questão número 21. Essa coisa também é muito importante. Essa visão da famosa, olha bem aqui, ó, posição que o valor ocupa. Deixa eu começar esse raciocínio falando para ti aqui a respeito de uma situação assim, ó. Ó, digamos que eu tenha um número 3.333. Olha as 2 perguntas que eu vou fazer para você agora. Me diz uma coisa, quanto é que vale o 3 que aparece em todas as casas ali? Eu pego o 3 de maneira independente.
Aí eu peço para você assim, qual é o valor real desse 3? O valor real do 3 é 3. E o que representa 3? 3 representa 3 dedos, pode representar 3 laranjas, pode representar 3 pessoas, pode representar 3 pastas, O valor real daquele símbolo que está aqui é 3. Sempre 3? Sim. Como valor real, sempre 3. Se eu falar para você assim, eu vejo que está passando 3 pombas ali em cima no céu. Você não vai pensar outra coisa a não ser 3 pombas, e deu. Então o valor real do 3 é 3, sempre. Agora o 3, ele também assume uma outra denominação chamada de valor posicional. O que significa valor posicional? Significa que o 3, dentro de um número, ele pode ocupar a posição das unidades, ele pode ocupar a posição das dezenas, pode ocupar a posição das centenas e, nesse caso aqui, da unidade milhar. Então, o que eles fazem? Eles apontam, por exemplo, para esse 3 aqui e querem saber qual é o valor posicional daquele 3 que estou indicando com a flecha. Qual seria a tua resposta? Qual é o valor posicional desse 3? Alguém me manda uma resposta aí para me deixar animado. Vamos ver. Qual é o valor posicional desse 3 que está com essa flecha ali, ó? A Ana, a Bárbara e a Rosângela, 300. Isso! Vamos aplaudir? Aplaudir ali, Rui. Raquel Aplaude lá, também. Rosângela. Isso aí. Acertaram em trio. Mais uma, a Raquel também colocou aí. A Raquel também. Tainá, aí, Raquel. Tá vindo as uma respostas. Estão vindo mais respostas. Está vindo mais respostas Isso aí. ali, joia. O Tongo se anima aqui cada vez mais. Coisa boa, né? Poder contar com vocês, ver que estão acompanhando e que estão acertando tudo. Que show, que show. Então, esse 3 aqui, ele vale 3 centenas, ele valeria 300. Este outro 3, ele vale 3 dezenas, esse aqui seria 30. Então, este aqui, ele valeria 300 o valor posicional dele. Esse 3 aqui é 30. Esse 3 aqui, ele seria simplesmente 3. 3 unidades que vale 3. E aquele último 3 ali, ele seria 3.000, porque ele representa a unidade milhar. Joia! Aproveita o embalo agora, o Tongo colocou ali um quadradinho para você ali embaixo, ali um retângulo, onde aparece ali, ó, dê o valor posicional do algarismo circulado e a ordem que ele ocupa. Você lembra direitinho de ordem? Qual é a diferença entre ordem e classe? Ordem e classe. Eu até coloquei ali um quadradinho logo abaixo ali, para ficar isso bem claro para todo mundo, para quem já esqueceu. Ordem e classe. Vamos apenas revisar isso ligeirinho aqui, ó, para ficar tudo completinho, tudo refrescadinho na tua cabeça, né? Por exemplo, se eu tenho esse numerozão aqui, ó, 523.286, por exemplo. Ordem significa sempre uma posição. Ordem, posição. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta, sexta e vai infinitamente até onde for necessário. Então aqui nós teríamos, por exemplo, aqui esse 6 ocupa a primeira posição. Este 8 é a segunda. Esse 3 é a terceira. Atenção, aqui vai começar uma nova classe. A classe é de 3 em 3. Agora, aqui não começa de novo primeira, segunda, terceira da classe. Não. Aqui seria quarta posição, o 2, quinta posição, o 5, sexta posição, e assim vai infinitamente se for necessário. Tá bom? Então aqui nós teríamos agora
a classe, essa aqui seria a classe das unidades. A classe das unidades. Aqui eu leria 286 unidades, ó. 286 unidades aqui. Classe das unidades. Aqui eu tenho a classe dos milhares. Milhares, certo? Então aqui, se fosse o caso, eu leria essa classe inteira aqui como 523 mil. Classe dos milhares. Depois nós teríamos, se fosse o caso, a classe dos milhões. Milhões. Outra classe, classe dos bilhões e assim por diante. Então a posição é dentro aqui da colocação dos algarismos aqui, qual é a posição que dentro do número o valor está ocupando. As classes de 3 em 3, classe das unidades, classe do milhar, classe do milhão, classe do bilhão e assim por diante. Joia? Então agora você pode já responder para o Tongo ali. Enquanto você responde, o Tongo organiza a questão, que já está ali, ó, certo? Valor posicional, qual é o valor posicional e qual é a ordem que ele ocupa. Enquanto isso, eu vou esperando você preencher a tabelinha ali, que eu sei que está tudo certo, tudo certinho ali, só para deixar bem organizadinho, tudo em ordem, tá bom? É só preencher, no caso da primeira, o valor posicional do 4 e qual é a ordem que ele ocupa e assim por diante. Está bem destacadinho ali para ti. E quem tem o filho aí em casa essa hora, já chama ele pro canto ali junto, né? Diz, aqui filho, vai acompanhando aqui. Quem tem marido aí que vai fazer algum concurso público, isso já ajuda também. Em família, né? Em família. Para quem está aí jogando canastra e dando uma olhadinha assim de soslaio, que nem diz o gaúcho ali para a aula ali, né? Dando uma olhadinha ali, presta bem atenção ali, porque 7 cartas fecha uma canastra real, é. Não se distrai. Não se distrai. Feito? Vamos corrigir verbalmente o primeiro. 4.780 ali. Bom, aquele 4 que está destacado lá, qual é o valor posicional dele? Valor posicional. 4.000. 4.000. Certo? Qual é a ordem? A ordem, contando a partir do 0 para a esquerda, primeira, segunda, terceira e quarta ordem. É isto? Hã? Tá certo? Isso, seria unidade, a quarta ordem? unidade Alguém de me milhar. diga aí se está certo ou está errado o que eu estou falando. Tá certo, unidade de milhar. Claro, está lá, quarta ordem, certo? E vamos aproveitar para preencher só de cabeça isso. E qual seria a classe dele? Primeira, segunda, terceira, quarta, qual é a classe que ele seria? A classe dos? A segunda, Classe milhares. Classe dos milhares. Dos milhares. Isso aí, classe dos milhares. Não aparece ali a pergunta, mas só para a gente fechar bem o raciocínio. A segunda questão, aquele 6 que está ali, qual é o valor daquele 6? O valor posicional dele, ó. Aquele 6, o valor dele seria o quê? Perceba que ele está na dezena do milhar. Na dezena 60 do mil. milhar. É 62.000. 62 mil. Vale 60 mil. Oi? Eu estava virado, eu não Vale ouvi. 60 mil. Opa! Tem lá um filho de alguém que está participando. É, e pelo visto é lá de Itapera. Como é que é o nome dessa criancinha querida aí, cara? Oi, filha. Como É que a o nome? Maísa, professor Tongo. Diz oi pro professor. Oi, Ô, guri, é guria, me conta uma coisa, como é que é teu nome? é Maísa. Ah, Maísa, seja bem-vinda aí, Maísa, que orgulho ter você presente aí, guria. É, Um grande abraço e parabéns aí, parabéns por estar respondendo aí, guria. Ah, vai longe, né, Luiz? vai longe, não, e do lado da secretária, Lucimara, né, lá de Itapera, aí, ó.
Essa mãezona aí, ó. Isso aí. Isso aí, ela Lucimara, tá no sempre quarto dando ano e show, né? adora ir às Não, aulas do beleza. Tom também, né? Joia, abração aí, obrigado pela participação. Abraço. Então, olha aqui, ó. Esse 6 aqui, ele está na casa da dezena do milhar. Então, aqui nós teríamos o 10 mil. Dezena de milhar, 10 mil. 6 dezenas de milhar, 60 mil. Então, seria o valor posicional daquele 6 que está ali. Joia. E qual é a ordem dele? Qual é a posição dele? O valor posicional. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaços lá. Seria então a quinta ordem, aqueles 6 ali. Quinta ordem. 196. 196, aquele 9 aqui, ele está na dezena. Na dezena. Então, 9 dezenas, ele valeria ali, valor posicional dele, 90. Qual é a ordem ou a posição dele? Segunda ordem ou segunda posição. Joia? E para encerrar ali, 789.250 e... Ali está meio difícil de ver, mas aqueles 5 lá, aqueles 5 que tem um valor depois dele, ele também está na casa das dezenas, e nós teríamos então 5 dezenas, que seria 50 o valor posicional dele, 50. E a ordem dele, primeira, segunda ordem. Então ele estaria ali na segunda posição, segunda ordem, a resposta daquilo ali. Certo? Então logo abaixo ali na 22 eu também coloquei ali, bem escrito ali para você, direitinho, classe das unidades simples, classe dos milhares, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tudo direitinho ali para ficar bem fechadinho isso aí tudo. Certo? E aí nós temos logo abaixo disso, os algarismos ali 2, 7, 9, 1, 4 e 6. E preenchendo o que está ali, nós temos então agora o seguinte, ó. Na letra A daquela próxima questão ali, questão 22. Considerando o número apresentado no quadro acima, responda. Qual é o número representado no quadro acima? É o 279146. Como é que eu leio esse número? Como é que eu leio ele assim por extenso? Como é que eu leria? Então, olha ali, ó. Eu coloco um pontinho lá no meio daquele espaço que separa as duas classes. Então, por que eu coloco um pontinho de 3 em 3? Porque eu estou separando as classes. Então, o famoso pontinho lá no meio dos números. Ele está ali para identificar as classes. Então, aqui nós teríamos duas classes. O 279 é classe do milhar. Por isso que eu leio 279 mil. 279 mil. E o 146, ele está preenchendo a nossa classe das unidades. Então, aquele número eu leria 146 unidades. Então, esse número eu leio 279 mil, porque é a classe do milhar, 146 unidades, porque ali eu tenho a outra classe, que são as classes das unidades, que é a classe das unidades. Certinho? Tongo, temos aqui uma intervenção, a Ione Figueiredo, ela gostaria de falar. Pode falar, pode abrir o microfone aí, Ione. Pode abrir o microfone e falar. Ione, você pode abrir o microfone. Estou ansiosamente esperando tua voz aqui, Ione. Só abre o microfone, por gentileza. Gostaria de falar, Ione? Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Certo. Caso consiga, Ione, pode nos chamar a qualquer momento aí, tá certo? Você é sempre bem-vindo. Tá joia? Enquanto isso, vamos preenchendo ali a letra A, ó. Aquele número que está ali, considerando o número apresentado no quadro acima, responda quantas ordens ele possui. Ordem significa posições. Então ali nós temos
primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Então a resposta aqui seria que ele possui 6 ordens ali. 6 ordens, da primeira até a sexta, tá certo? Quantas classes e quais são? Ali ele tem 2 classes. 2 classes. O pontinho no meio, primeira classe, classe das unidades simples, se quiser o nome completo. Segunda classe, classe dos milhares, como a gente tem ali. Então são 2 classes, e as classes são unidades simples, a primeira, e milhares, a segunda ali. Joia? Letra C. Qual é o algarismo que ocupa a casa das unidades do milhar? Unidades do milhar, tranquilo, já está ali claramente que é o algarismo 9. Algarismo 9. Letra D. Qual é o valor posicional do algarismo 9? Valor posicional significa quanto é que ele vale dentro da leitura do número inteiro. Então, aquele 9 ali, que é a unidade de milhar, o valor posicional dele seria 9.000. 9.000. Ele está exatamente na unidade de milhar. 9 unidades de milhar, 9 vezes 1.000, seria 9.000 o valor posicional daquele 9 ali. Qual é o valor posicional do algarismo 1? Claro, é só olhar. O 1, lá, ó, direto, está no C da centena. Uma centena. Qual é o valor posicional dele? 100. Uma centena, 1 vezes 100, daria 100, ele é assim. Então, a letra E fechadinho ali para você. E nós vamos, então, agora, eu quero fazer algumas observações para você antes de mais nada. Certo? Eu não coloquei aí, porque eu reservei estas observações para falar para você neste momento desse encontro. Tá bom? Eu vou pegar aquela parte ali agora e vou colocar alguma coisa a mais. Isso eu não coloquei ali de forma proposital mesmo, e por isso também esse encontro nosso aqui, para a gente ir preenchendo direitinho. Tu sabe que eu estava lendo essa semana o porquê que o famoso baterista dos Beatles era tão bom. Porque ele disse assim: eu não sou só a base da música. Eu sempre olho qual é o pedaço da música que eu tenho que preencher, que tem um espaço vazio, eu vou lá e preencho com a minha bateria. Então esse também é o objetivo desse encontro nosso. É a gente ir preenchendo alguns espaços ali para valorizar ainda mais você que está aí, se reunindo conosco aqui, para a gente ter essa conversa aqui, que é uma conversa tão bacana. Tá bem? Então, olha o que o Tongo vai colocar agora aqui. Isso aqui não está aí no material de maneira proposital. Olha bem, digamos que eu tenha 529,623 aqui assim. Então, atenção, ó. Tem alguns lugares, algumas cidades, que eu comentei isso. Outras cidades eu não comentei. E principalmente uma divisão que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, ó, é que é o grande desafio e será o grande objetivo meu em falar tudo que eu vou falar agora para você. Tá bem? Então vamos, o Tongo vai apontando o dedo aqui e tu vai lá respondendo ali, nem que seja mentalmente. Apontei o dedo pro 9. Qual é o nome do 9? O nome do 9. O nome do 9 é unidades. Unidades. Qual é a classe dele? Classe das unidades simples. Qual é a posição dele? Posição primeira. Primeira, certo? Agora, olha bem, ó. Este 2 seria a casa das dezenas. Este 5 seria a casa das centenas. Mas eu quero conversar contigo agora só a respeito disso, ó. Digamos que eu tenho a unidade, Tongo, a unidade, que eu tenho a dezena e que eu tenho aqui a centena. Olhe bem o que o Tongo vai te dizer agora, porque daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para você,
E se por acaso você não estiver bem ligado em termos de raciocínio ou ligado em termos de raciocínio, você vai ficar na dúvida quanto à resposta que você vai me dar. Então, olhe bem. Por que essas criaturinhas aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Por que essas criaturinhas aqui fundaram o famoso sistema decimal em matemática? Eles fundaram o sistema decimal em matemática. Por que o sistema é chamado disso? Olha bem, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São 10 algarismos. Por isso o sistema decimal. Sistema decimal. Agora, por que sistema decimal também? Porque olha bem, ó, da unidade para a dezena, eu tenho 10. Eu tenho 10. Certo? Da dezena para a centena, quantas eu tenho? Também tenho 10. Então, uma dezena tem 10 unidades. 10 unidades. Uma centena tem 10 dezenas. Não, mas peraí, Tongo, uma centena não tem 100 unidades? Sim, mas se eu pegar apenas a relação entre casa anterior e a próxima, eu tenho de 10 em 10. Então, aqui também reforça a questão de ser um sistema decimal. Ele vai de 10 em 10. Ah, mas Tongo, se eu colocar aqui agora a unidade de milhar, a unidade de milhar teria 10 centenas. 10 centenas. Tá certo? Agora, olha a pergunta que o Tongo vai te fazer. Olhe bem a pergunta. Eu estou colocando aqui agora a vírgula, e eu estou colocando esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Eu quero saber de ti o seguinte. Cada dezena que eu tenho aqui, ó, cada dezena, ela vale 10 unidades. Vale 10 unidades de lá. Cada dezena, 10 de lá. Cada centena, 10 daqui. Agora me conte uma coisa. Qual é o nome dessa criaturinha de Deus? É décimo. É décimo. 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 O nome de quem está aqui? Unidade. Responde pro Tongo. Uma unidade tem quantos décimos? Eu vou fazer questão de esperar essa resposta aí, tá, Rui? Ajuda o Tongo lá. A minha pergunta para ti é a seguinte. Eu estou aqui, ó, em unidade, e agora eu vou para lá. Eu quero saber quantos décimos eu tenho em uma unidade. A Tainá, 10. 10? A Lucimara, 10. A Thaís Schneider, 10. 10. Todo mundo concorda que é 10? A Roselane, 10. 10. Rosângela, 1000. 1000. A Ana, 10. A pergunta é, em uma unidade, até vou escrever aqui, para deixar Raquel, bem clara a 10. minha pergunta. Hã? Raquel, 10. 10. Ó, a pergunta é, uma unidade, quantos décimos? Quantos décimos? 10. Esta é a pergunta que o Tongo está fazendo. 10. A Lucimara colocou aqui, pela lógica do sistema decimal. Tá certo. Tá, gente? Olha bem, ó. Olha bem. Aqui da unidade para dezena, são 10. Da dezena para centena, também são 10. Da centena para unidade milhar, também são 10. E a mesma coisa acontece para cá, ó. Aqui eu teria o décimo. O décimo. Agora, de décimo para unidade, quanto eu tenho? São 10. Então, uma unidade tem 10 décimos. 10. Depois do décimo vem o centésimo. O centésimo. Agora, se eu pegar centésimo com décimo, em cada décimo, quantos centésimos eu tenho? Eu terei 10. Terei 10.
E depois vem milésimos. Então, cada 10. centésimo tem quantos milésimos? Tem 10. 10. Tem 10. Certo? Então, aquilo que acontece antes da vírgula aqui, também se mantém com o mesmo raciocínio lá. Batatinha, eu tenho uma pergunta aqui agora que eu fiz em alguns lugares e eu vi que deu uma discussão muito bonita. Mas eu não fiz essa pergunta em todos os lugares, então eu vou fazer aqui agora de novo para todo mundo. Para todo mundo. Eu já vou fazer a pergunta e vou fazer questão de colher as respostas. Quer ver? Tem uma questão famosa que ela cai demais por aí, que é uma questão assim, ó. É uma questão assim. Por exemplo, nós vamos dividir aqui 17, por exemplo, por 7. Por 7. Vamos lá? Aí eles colocam a conta assim, ó. 2 vezes 7 é 14, menos, eles colocam um 3 aqui. Daí eles colocam uma vírgula lá, aqui colocam um 0. Daí coloca lá 4 vezes 7, 28. E sobra 2. E sobra 2. Eles dão a conta montada dessa maneira. A conta montada. E daí a pergunta é, qual é o nome que recebe esse 2? Eles querem saber se esse 2 aí, letra A, representa centésimo. Letra B, se esse 2 representa décimo. Se esse 2 representa milésimo, ou se esse 2 representa a unidade. Unidade. Essa eu vou fazer questão de esperar a tua resposta. Vou fazer questão de esperar a tua resposta. Qual é o nome desse 2? O nome desse 2. A Ana Paula, 2 décimos. A Tainá, unidade. Eu estou ouvindo letra B, estou ouvindo letra D. Bárbara, 2 unidades. A 2 Lucimara, unidades. 2 Reforçando décimos. Décimo. 2 décimos. A Thaís Schneider, 2 unidades. 2 unidades. Vamos lá, vamos colaborando com o Tongo aí, que eu estou ansiado aqui, ó. A Regina com 2 décimos. 2 décimos, mais um aqui. O Anderson com 2 décimos. 2 décimos. A Ana Amélia, 2 décimos. Décimos. Eu lembro em algumas cidades onde eu falei nisso, deu uma discussão muito interessante, né? Não é uma dízima periódica? Dízima periódica? Não É. estaria aqui, mas deixa eu colocar aqui como observação uma dízima periódica. Eu já vou esclarecer, inclusive, isso aqui daí. Tá A bom? Marley, 2 décimos. Décimos. Parou aí. Gente, agora vale a pena, se você está com dúvida aí, eu diria assim, ó, que quando a pessoa vê isto, essa pergunta pela primeira vez na vida dela, como aconteceu em vários lugares, eu percebi que muitas pessoas não tinham ideia de qual era o nome daquele 2 ali. Então, se você quiser fazer um bem para o teu aluno, até para ele entender direitinho, mas por que põe 0 aqui, ó? Por que põe 0? E daqui a pouquinho colocaria mais um 0. Todas essas explicações vêm exatamente a partir desse raciocínio agora aqui, ó. Deste raciocínio. Acompanha bem o Tongo agora aqui, ó. Acompanha bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou apagar com isso, né? Isso aqui é a tampa aqui, Tongo. Agora eu vou apagar aqui. Acontece de tudo, né? Diz que quem sabe faz... como é que é aquele ditado lá? Quem sabe faz ao vivo, só que ao vivo daí a gente faz aqui, vai querer apagar ali com a caixa do apagador, com a tampa. Acompanhe o Tongo aqui, ó. Olhe bem para você entender o que vai acontecer agora aqui, ó. Digamos que eu tenha
que eu tenha 7, vamos lá para as maçãs, né? Lá para as maçãs, 7 maçãs, para dividirmos aqui por 3 crianças. 3 crianças. Se eu tenho 7 para dividir para 3, no começo cada uma vai receber 2, vai dar 2 vezes 3, que dariam 6, 7 menos 6 dá 1 aqui, ó. Dá 1 aqui. O que é esse 2? São 2 maçãs. São 2 maçãs. 2 maçãs vezes 3 crianças, elas têm entre elas 6 maçãs. Então esse 1 que sobrou, aqui, ele representa uma maçã. Uma maçã. Uma maçã. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós teríamos, na verdade, o seguinte, traduzindo para a matemática. Nós teríamos aqui 7 unidades, dividido por 3, dariam 2 unidades, e aqui sobra uma unidade. Uma unidade. Agora, para que eu prossiga aqui, ó, eu teria 2. Depois da unidade, eu vou para o décimo. Então, eu estou indicando agora que essa divisão, para ela prosseguir, eu não terei mais uma parte inteira para cada criança. Não tenho mais uma parte inteira. Eu terei um pedaço da parte inteira. Então, por isso que eu já estou anunciando, ó, a vírgula anuncia que agora nós teremos aqui o décimo. O décimo. Para que eu pegue essa uma unidade aqui e chegue no décimo, eu primeiro tenho que pegar uma unidade e passar para décimo. Eu tenho que pegar a minha unidade e passar para décimo, porque agora eu vou buscar o décimo aqui, ó. Então eu tenho uma unidade para passar para décimo, é aquilo que a gente já viu. Eu estou em unidade e décimo, dali para cá eu tenho 10. Então essa uma unidade, eu iria, na verdade, multiplicar por 10 para transformar em décimos. Então esse 1, ele fica 10, porque são 10 décimos agora. 10 décimos. Então, este 0 que surge a partir da vírgula que eu coloco, a vírgula é o anúncio para décimo. Então eu pego essa unidade e transformo em décimos. Agora eu tenho então 10 décimos para dividir por 3. Isso dará 3 décimos para cada uma. E 3 décimos vezes 3 são 9 décimos. E 10 menos 9 sobra o quê? Sobra 1 décimo. 1 décimo. Tá certo? Então 1 décimo. Tongo, mas eu quero prosseguir. Então daí seria agora a casa do centésimo. E isto que está aqui é décimo. Eu quero agora trabalhar para centésimo. Então eu vou pegar esse 1 décimo e passar para centésimo. Se eu tenho centésimo lá, de centésimo para décimo são também 10. Então este 1 vezes 10 daria agora 10 centésimos. E assim por diante. Tá bom? Pois não. Edenir Gonçalves gostaria de falar. Pode abrir o microfone. Joia, Edenir. Vamos lá. Fica à vontade. Pode falar, Edenir, por gentileza. Não está conseguindo, Edenir? Enquanto o Edenir abre o microfone lá, o Tongo vai tomar uma aguinha aqui. Não deu? Não deu. Caso consiga abrir o microfone ali, Edenir, por gentileza, entra no ar ali que a gente ouve por aqui. Tá bom? Joia.
Então agora, gente, em cima dessas explicações aí, meu Deus, Tongo, que desorganizado que tu é no quadro, né? Não faça um quadro desse lá com teus alunos do quinto ano. Lá o Tongo, inclusive, você cuida, né? Para escrever direitinho, separado. Olha bem agora aqui, ó. O nosso objetivo é descobrir qual é o nome desse 2. O nome do 2. Então vamos fazer o raciocínio inteiro de novo. 17 unidades dividido por 7 daria 2 unidades. 2 vezes 7 dá 14, menos 14. Aqui teria sobrado aqui, ó. Teria sobrado 3, o que é esse 3 aqui? 3 unidades. 3 unidades. Então, por enquanto, eu estava aqui, ó. Eu estava aí. Eu estou com 2 unidades, vezes 7, que dá 14, para 17 unidades, sobra aqui 3 unidades. E aqui eu teria 2 unidades. Tongo, mas eu quero prosseguir. Então, esta unidade dali, ela terá que ser transformada agora para quem? Para décimo. Então, eu vou anunciar agora que vem décimo, que vem uma parte que não é mais uma parte inteira. Décimo. Para que eu trabalhe com esse décimo agora, eu tenho que pegar essas 3 unidades e passar para décimo. E 3 unidades para décimo, cada unidade tem 10 décimos, então aqui nós temos 30 décimos. 30 décimos, certo? E 30 décimos agora, dividido por 7, dará 4 décimos para cada uma. E 4 vezes 7, eu estou ocupando aqui, até aqui, 28 o quê? 28 décimos. 28 décimos. Eu dei 4 décimos para cada uma das 7 crianças. E aqui me sobrou o quê? Sobrou 2, é 30 décimos menos 28 décimos. Me sobram aqui 2 décimos, que é a resposta da questão. Tá certo? 2 décimos. Então, a resposta para nós seria aqui a letra B. Então, se eu prosseguisse agora aqui, buscar o centésimo, aqui daria o quê? O centésimo lá, ó. Eu vou pegar os 2 décimos e passar para centésimo. Cada décimo tem 10 centésimos. Então, 2 décimos terão 20 centésimos. E 20 centésimos dividido por 7 daria 2 centésimos para cada um. 2 centésimos para cada um. E 2 vezes 7 é 14, ficaria menos 14, sobra 6. 6 o quê? Aqui seria 6 centésimos e assim por diante. Tá certo? Então, aquele zero que surge lá, na verdade, a gente está passando unidade para décimo, depois décimo para centésimo, depois centésimo para milésimo e assim por diante. Tá bom? Então, este 6 aqui seria centésimo. Agora, este resultado aqui é dízima periódica ou não? A dízima periódica chama período, depois da vírgula. Então, dízima periódica, por exemplo, seria uma situação assim, ó. Seria uma situação assim. Digamos que eu tenha, por exemplo, 2,3333 e que não pare ali. Se parasse a divisão aqui, se desse resto zero com aquele 3, isto aqui não seria dízima periódica, não seria. Agora, a dízima periódica, obrigatoriamente, ela tem que ter reticências depois. Ou, se não tem reticências, tem que ter um risquinho em cima. Isso representa uma continuidade do período 3. Período 3. Se não aparecer as reticências ou não aparecer aquele símbolo, este valor ali não é dízima periódica. A dízima periódica, obrigatoriamente, ela é infinita depois da vírgula. Então, esse seria um caso onde nós temos uma dízima com o período seria 3. Este, por exemplo, seria um outro caso, 27
27, 27 e um risquinho lá em cima. Periódica com período 27. E se eu tivesse, por exemplo, assim, 0,143333 e reticências. Isto aqui seria dízima periódica, sim ou não? Faço questão de ouvir essa também. Só coloca lá um sim ou um não. 0,14333 reticências. Da explicação anterior, Tom, o pessoal estava colocando aqui. Está maravilhosa a tua explicação aí, tá? É. Ótima explicação. Que bom, me sinto feliz aqui de ser útil, né? Obrigado por esse retorno, fiquei feliz. E aqui tá vindo, Lucimara sim, Ana sim, Thaís sim, Aline Seria sim, sim uma dízima. Simone sim, Ana sim, Isso, olha aí, ó, beleza, que espetáculo, Patrícia né? sim. Isso aqui seria uma dízima periódica em primeiro lugar, por quê? Porque eu tenho reticências. Tongo, se não aparecesse reticências, não é. Eu já vi um monte de gente errar a questão. Coloque VUF onde eu tenho aqui dízimas periódicas. Não tem reticência, não tem o risquinho, não é dízima periódica. Agora, isso aqui é uma dízima periódica com qual período? Período 3. Então, é uma dízima periódica com período 3 e parte não periódica 14. A Viviane 14. colocou aqui dízima periódica composta? Na verdade, esse nome composta aí, ele, digamos assim, ele tem um outro significado mais amplo. Essa dízima, no caso, a gente diria assim, ó, que ela é uma dízima periódica de período 3 com uma parte não periódica valendo, que é, no caso, igual a 14, tá? Dízima não periódica, 14. Uma parte não periódica. Feito? Então, período 3, dízima, parte não periódica, 14, ele é assim. Feito? Tranquilo. Vamos adiante. Tranquilo aqui? Mais alguma observação ali? Tudo certo? Tá. Então, visto isto, sabe o que está me passando pela cabeça agora? Está me passando um erro famoso de matemática. Essa observação não estava no meu script, mas vamos ver aqui o nosso horário para o Tongo se organizar melhor, porque eu estou me cuidando. 19h44. Eu acho que vale a pena eu fazer para ti uma observação. Quer ver, ó? Eu vou fugir um pouquinho, mas eu sei que essa conta ela é muito errada. Eu não tenho de cabeça agora uma conta aqui, mas digamos assim, ó. Digamos que aqui eu tivesse um valor aqui, dividido, por exemplo, uma hipótese, por 14 aqui dentro, tá? Por 14. Daí eu coloquei aqui um menos, aqui deu um resultado. Daí coloquei mais um menos aqui deu um novo resultado. E esse resultado aqui, por exemplo, deu, digamos, eu precisaria montar esse exemplo melhor. Isso aqui eu prometo para você, que isso que me passou pela cabeça agora, eu vou trazer de maneira bem organizadinha para ti no próximo encontro nosso. Eu quero mostrar e discutir contigo quando é que eu coloco 2 zeros seguidos aqui, por exemplo. Ó. Por que às vezes dá um zero lá e aqui, por exemplo, dá um valor aqui 5 e eu coloco um zero só não dá e eu coloco 2 seguidos. Isso aqui é uma discussão muito interessante. Eu vou deixar ela de molho aqui para ti, porque eu quero trazer um exemplo bem feitinho para a gente discutir isso de maneira muito rica num próximo encontro nosso. Tá joia? A questão de colocar 2 zeros seguidos. E às vezes 3 zeros seguidos aqui, ó. 3 zeros seguidos lá. E 3 zeros aqui embaixo. Por que isso ocorre? E qual é a explicação disso também? Na verdade, é a continuação do que a gente já começou aqui com o primeiro zero que deu ali embaixo. Tá joia? Essa discussão vale a pena a gente ter. Tá bom? Excelente. Vamos pegar aquela próxima questão, pelo meu controle, em várias secretarias, ou talvez em nenhuma mesmo, eu resolvi essa questão aí. Deixa eu te dar um aviso já agora bem bacana. Ó. Nós estamos com toda uma equipe trabalhando já, sabe, em cima do quê?
nós pegamos todas essas questões da UBMAP que você recebeu aí para o teu 4º e 5º ano, saiu um mesmo material de 6º a 9º, só questões da UBMAP. O Tongo pegou mais 43 questões da Olimpíada Brasileira de Matemática para escolas públicas. A gente pegou tudo isso e montamos um baita de um jogo para os alunos, onde o aluno vai entrar lá em questões fáceis, vai ganhar moedas e tal, vai ser credenciado para entrar para as médias, depois vai chegar nas difíceis lá em cima. Inclusive eu coloquei ali algumas muito difíceis. Emedeu coloquei lá, tá certo? Onde o aluno vai ganhando moeda. Nós já temos também selecionados, já está tudo prontinho, já estamos montando esse jogo também, um jogo com 114 questões de localização. Localização. Então, este será um material que vai entrar agora, já no retorno das aulas, certo? Vai entrar na nossa plataforma e será mais um recurso para o professor utilizar em sala de aula aí para lançar desafios, para fazer com que os alunos vão recordando a matéria, vão reforçando as coisas. Tenho certeza que você, como professor, e os teus alunos vão adorar o que a gente está preparando para vir aí depois das férias. Tá joia? A gente já está testando os jogos, né, Rui? Já tá quase no ponto. Inclusive, cada jogo com dica. Tem alguns jogos que eu coloquei a dica ali escrita, tem outros que vai entrar o Tongo falando, isso aqui é uma questão de tal coisa, certo? Vai ser muito bacana isso, principalmente para os nossos alunos. Tá joia? Ali uma questão, então, da Olimpíada Brasileira de 2019, que é a questão da Matilde. Uma questão classificada como fácil, tá certo? Então é a questão número 23 no teu material ali. Pega o material ali com carinho, por favor. Questão número 23. A Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua, graduada em centímetros, como mostra a figura. Qual é a altura da figurinha? Então é óbvio ali, que basta se verificar o quê? Que esta régua, ela está aqui com o 16, ela está ali com o 17, vai para 18, 19 e chega lá em cima no 20, ele é assim. Como é que eu encontro qual é a altura da figurinha? Basta verificar que a figurinha começa exatamente aqui no 16 e vai, bate no 20 e volta. Então nós estamos com a figurinha que vai aqui do 16 até chegar lá no 20. Então por que é importante essa questão aqui que o nosso aluno faça? Porque no mínimo uma questões da prova do SAERS, no mínimo uma, é uma questão de régua fazendo alguma medida. De régua fazendo alguma medida. Tá certo? Então o que é importante aqui o aluno perceber? Claro que para você como professor, como professora, é uma questão muito simples e muito tranquila. Mas para o nosso aluninho, às vezes lá do 5º ano, do 4º ano, ele perceber que aqui começa no 16, e vai até o 20, às vezes tem aluninho que para ele isso é um desafio. Então por isso que é importante chamar exatamente a atenção para a parte de baixo e a parte de cima da figurinha. Parte de baixo e a parte de cima. Então a resposta estará de 16 para 17 deu 1, 17 para 18 deu 2, 18 para 19 deu 3 e de 19 para 20 deu 4. Então daqui do 16 até o 20 nós temos 4 centímetros, que é a altura desta figurinha. Tá joia? Tranquilo. Nós vamos agora para a próxima questão, que é aquela questão número 24. Esta eu lembro também, tenho certeza absoluta, que eu não resolvi com nenhuma das escolas ou dos professores que a gente se encontrou. Questão bacana, da mesma prova da anterior, prova de 2019. Acompanhe com o Tongo ali, e eu quero pedir essa gentileza, Começa desde lá do 4º ano, quem trabalha com o 4º ano, a ensinar o aluninho a ir sublinhando informação importante. Sublinhando. A gente passou dando esses aulões aí nas várias localidades para o pessoal de 9º ano,
e a gente percebe como os alunos de 9º ano não sublinham as coisas. Então era uma das insistências minha com eles. Eu explicando regra de 3 composta, e o pessoal terminava de ler e você não via nem um risquinho no enunciado ali. Ele vai perder mais tempo a ter que ler de novo, ele vai perder tempo e vai de repente não entender direitinho as coisas. Então já ajuda lá, vamos colaborar bastante para que as coisas melhorem desde lá do 4º ano. Faça o teu aluninho pegar a caneta lá e sublinhando as coisas importantes com carinho, tá bom? Então olha ali, ó, questão número 24. A figura mostra o caminho entre as cidades de Serrinha e Taquaral. Uma parte da estrada está interrompida. Essa palavra interrompida, ela vai mandar no que vai acontecer na questão, né? Então é uma palavra importante ali. Interrompida. Interrompeu, não passa dali. Joia? Para obras, indicada pela linha tracejada. E os viajantes devem passar pelo desvio. Vão ter que fazer um desvio. Joia. Quantos quilômetros a mais? Deus o livre. Tem que sublinhar com 23 riscos essa frasezinha aí. Quantos quilômetros a mais? A mais. Os viajantes terão que andar por causa do desvio. Joia? É uma questão que, obviamente, para mim como professor, para você como professor, como professora, é tranquila, mas eu tenho que me colocar, como é que eu vou fazer o meu aluninho lá de 4º ano, de 5º ano, entender direitinho o raciocínio do que está acontecendo, tá bom? Enquanto você pensa nisso, eu vou organizar aqui para a gente trabalhar essa parte aí, e eu quero fazer algumas observações aqui em cima, tá bom? Enquanto isso, você vai fechando a tua questãozinha. Eliane, está aqui. Criaturinha de Deus saiu de Serrinha. Vou colocar mais para cá. Saiu de Serrinha. E ele veio. De repente, interrompeu a pista. Interrompeu a pista aqui. E eles chamam a atenção, colocando inclusive pontilhado ali na questão. Olha que detalhe interessante para chamar a atenção dos alunos. Perceba ali que está pontilhado, né? Taquaral, está aqui, Taquaral. Veio até Taquaral. Aqui eles colocaram uma placa, ó. Olha que bacana aqui, como a gente já pode começar até inclusive a revisar conteúdo. Aqui dentro tem um homem aqui, né? Uma pá na mão aqui, uma pá na mão. E já é interessante ir, até porque essas questões caem também, assim, de maneira geral, nas provas por aí. O que representa aquela placa ali que vocês estão enxergando e que aparece na BR? Ali significa homens trabalhando, né? Trabalhando por quê ali naquele espaço? Trabalhando porque aqui a pista está interrompida. E qual é o espaço aqui dentro que ela está interrompida? Olha que informação importante para chamar a atenção do aluninho lá. O espaço aqui é de 40 quilômetros. Então, se não estivesse interrompida, o carro que está vindo de lá passaria direto para cá, porque não teria interrupção nenhuma, e nesse espaço aqui daria 40 quilômetros. Naquele espaço ali. Tá joia? Aproveita e já pedir para o teu aluno que desenho é esse aqui, qual é a figura geométrica, qual é o nome dessa figura geométrica ali usada nas placas, qual é o nome dele ali? O nome dessa plaquinha ali é o losango. E já vamos reforçar, o losango tem os 4 lados iguais? Sim, sempre 4 lados iguais. Então olha como é bacana a gente aproveitar uma questão para provocar os alunos, fazer discussão com eles, revisar conteúdo, reforçar, chamar atenção para detalhes importantes. Imagina fazer isso desde o 4º, lá do 4º ano, essa gurizadinha vai crescendo com esse espírito crítico, essa visão da questão, né? Olhando os detalhes, isso é muito importante. Muito bem, só que chegou aqui e
estava escrito lá um desvio para cá. Desvio para cá. Daí ele teve que ter 20 quilômetros para cá, veio mais 50 até aqui, mais 50 até aqui, e voltou 30 para voltar para a pista anterior. Para a pista anterior. Então perceba que aqueles 40 quilômetros que estavam ali, se fosse em linha reta, ele simplesmente se transformou em todo esse desvio ali. Em todo o desvio. Agora, qual é o valor desse desvio? Né? Essa pergunta é importante fazer para o aluninho lá. Qual é o tamanho que ele percorreu desse desvio? Tamanho que ele percorreu. Então, esse desvio aí tem 20 quilômetros, mais 50 quilômetros e mais 30 quilômetros. Então, o desvio deu, olha só, aqui você pode chamar a atenção dele, inclusive, como é que faz algumas somas, de maneira até mais prática, se for o caso. Né? O zero que aparece em todos, eu já teria o zero na resposta. E aí eu posso somar o 2 com o 5 com o 3. E isso daria 2 mais 5 vai dar 7, mais 3 vai dar 10. Então, o tamanho desse desvio aqui foi de 100 quilômetros. Então é importante frisar com o aluninho. Gente, o que representa esse 100? O que é o 100? O 100 é toda essa trajetória. Toda essa trajetória. Então é 100 o quê? 100 quilômetros. Essa é a resposta, porque olha a pergunta da questão. Ó. A pergunta da questão é quantos quilômetros a mais? Este 100 seria a resposta? Não. Não. Eles querem saber a mais. E como é importante chegar aqui no quadro, aqui escrever a mais, a mais, a mais. Insistir na informação que é definitiva para acertar a questão. A mais. O normal seria 40. A mais será o quê? O 100 que ele andou, menos o 40 que seria o caminho normal. Então 100 menos 40, pode até montar a continha ali com ele se quiser, vai dar 60 quilômetros, que é a resposta da questão. Então a mais 60 quilômetros. É claro que quando o Tongo está aqui insistindo, escrevendo a mais e tal, obviamente que o Tongo está imaginando como se eu estivesse explicando lá para o teu aluninho, para ele, certo? Então, só para a gente fechar bem essa observação, aquelas informações importantes, é importante ali que ele sublinhe, né? Eu gosto de brincar, suba em cima da mesa, põe o pé em cima da caneta para sublinhar essa palavrinha. Chamar atenção para o detalhe importante. Escrever o detalhe importante, insistir naquilo ali. E aí é um espetáculo, tá bem? Nós vamos fazer agora aquela questão número 25 que eu fiz em vários lugares. Eu quero aproveitar essas medidas aí, vamos fazer a 27, que esta eu não fiz em lugar nenhum, pelas minhas anotações aqui. Pega por gentileza pro Tongo ali, a questão número 27, questão número 27. Tá certo? 27, caiu na Olimpíada de 2011. Eu vou esperar um minutinho, enquanto eu tomo a minha aguinha ali, você pegar com carinho ali a tua caneta, sublinhar os dados importantes e já cair na solução ali, marcar lá a letra correta para o Tongo, que o Tongo já vai pedir para ti qual é a letra que deu. Tá bem? Combinado? Tá jóia. Vamos organizar aqui enquanto você faz.
Feito? Ó. Qual é a letra que deu? Fala pro Tongo ali, por favor. Vamos registrar aqui algumas respostas, Rui. A Ana Paula, letra C. Tainá, letra C. Marley, 13, né, que é a letra C. Jaqueline, letra C. Aline, C. Thaís Schneider, C. Isso aí, é isso aí. Patrícia, É C. um espetáculo, Isso aí. trabalhar com vocês é um espetáculo, a gente só está aqui mais como mediador aí de uma discussão, né? Para a gente ver aí como é que eles cobram, discutir alguns detalhes e tal. Então, tranquilo, tudo certinho aí, com certeza a letra C, a gente já vai confirmar aqui o gabarito, mas eu quero chamar a atenção para ti a respeito de alguns detalhes que é importante que o aluno tenha lá consciência do que acontece. Olha o enunciado da questão, ó. No enunciado da questão, eles dizem que a formiguinha saiu do 6 e vai até o 20. Mas se você percebeu o desenho, eles na verdade começaram a marcação ali em 18, depois foi para 19, depois foi para 20. Então este é um detalhe importante para chamar a atenção lá do aluninho do 4º ano, do 5º ano. Dizer, gurizadinha, olhem bem, ó. Olhem bem. O desenho que eles estão apresentando aí representa todo o trajeto que a formiguinha fez, sim ou não? Aí é importante, sabe por quê? Porque é importante desenvolver essa habilidade deles fazerem uma análise crítica, uma interpretação do desenho que aparece. Porque isso depois ajuda na parte estatística, onde ele tem que interpretar uma tabela. Então, na verdade, essa régua, como ela está ali, ela nada mais é do que uma espécie de tabela. Então, encaminhar umas perguntas nesse sentido. Ali nessa régua que está desenhada, está colocado todo o trajeto que a formiguinha fez, todo o caminho que ela fez inteiro? Não. Então, qual é o caminho inteiro? O caminho inteiro foi lá do 6 até chegar no 20. Aí o aluninho vai se antenando para os detalhes que a questão traz. Então, ela saiu lá do 6 e chegou até aqui no 20. Até o 20. E o que ela fez? Ela parou na metade do caminho para descansar. Na metade do caminho. E essa pergunta, gente, ela não é muito clara lá na cabeça do aluno. Pedir para o aluno assim, qual é a metade do caminho entre 6 e 14? Pode ter certeza que vários aluninhos lá de Carlos vão ter dificuldade de ver qual é a metade do caminho aí. De 6 até 20, qual é a metade do caminho aí? É claro que na nossa cabeça, o que a gente já faz? De 6 até 20, nós teremos 14 espaços. 14 espaços. Qual é a metade de 14 espaços? 7 espaços. 7 espaços. Então, dos 14 espaços que ela tem de lá até aqui, ela vai parar na metade. Então, 14 no total, cada pedaço terá 7 assim. 7. Então, claro que a resposta será 6 mais 7 espaços, ela irá parar no 13º espaço para descansar. Agora, pode ter certeza que, de repente, terão vários alunos que, para você chegar até eles, terá que representar aqui, né, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, espaços iguais. Aproveita para chamar a atenção, gente, as divisórias aqui sempre são iguais, porque isso já dá uma revisão sobre a reta numérica. Então, essa questão ela é importante, inclusive, para retomar isso, né? Retomar a questão de que para cá, para a direita, é que sempre irão crescer os números. Para a direita, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui não tem como diminuir 6, 5, 4. Por que não? Porque isso aqui é uma reta numérica. E a reta numérica, sempre os valores crescem para a direita. Para insistir, para recordar. Qual é a definição de número maior em matemática? Número maior é aquele número que está à direita na reta numérica. Então, tudo isto a gente pode ir questionando e construindo com ele aqui em cima. Certo? É uma questão muito rica, uma questão muito bacana para ser discutido, inclusive retomando o conteúdo e reforçando e questionando
E como eles gostam de que a gente questione, né? Eu percebi com esses encontros aí, aqui nesse local, aqui nós tínhamos aqui dentro 90 e tantos alunos, agora a última aula, né, Rui? Pessoal de 9º ano aqui, uma das turmas de Cruz Alta. E que bacana, rapaz, você questiona e pergunta e eles vão vindo, né? É tipo você jogar o molinete lá no sul e tu vai dando aquelas rodeadinhas e vai vindo. Que coisa bacana isso. E quanto mais perguntas a gente faz, mais o aluno cresce, aprende e liga neurônio e começa a gostar cada vez mais. Tá certo? Pelo meu controle, as demais questões, pelo menos pelo que eu anotei aqui, Valmeira, Pejuçara, Joia, Tapejara e tal, eu praticamente resolvi aqui o material inteiro, certo? Se por acaso faltou alguma questão, certamente no jogo agora já vai entrar, né, Rui? As questões todas resolvidas, esse material aqui estará todo resolvido, todos eles, questão por questão, inclusive com a classificação. Então aparece lá médio, fácil, difícil e já com o gabarito embaixo e com as dicas de solução, tá certo? Assim como também todo o material de 6º a 9º ano, ele estará todo resolvido ali. E também nós estaremos colocando questão por questão de todo o material aí, já no decorrer aí agora das tuas férias, todas elas comentadas e resolvidas em vídeo também para você, tá certo? A nossa previsão hoje era chegarmos até aqui. Eu quero agradecer demais a tua presença. Este encontro ele fica gravado agora na nossa plataforma e qualquer observação a mais, qualquer dica a mais e qualquer experiência que você faça lá com os teus aluninhos, resolvendo de repente alguma dessas questões, manda para nós uma filmagem que a gente vai com prazer aí colocar na plataforma e divulgar para todo mundo, como a gente já está fazendo com essas andanças nossas aí, tá certo? Quero agradecer demais aí a tua presença aqui nessa nossa conversa de hoje, agradecer a participação e fico muito feliz por mais um encontro, tá bem? Agradeço a Deus aí esse momento e voltamos a nos encontrar. Um grande abraço. Qualquer comentário, qualquer coisa, a gente fica aqui à disposição, né, Rui? Aguardando aí qualquer pergunta que você queira, qualquer complementação. Senão a gente encerra e nos encontramos aí brevemente novamente, se Deus quiser. Vou tomar um leite. Vou tomar um leite. Não.